Vamos para cima, pessoal. No final do bloco passado, nós estudamos a respeito do conflito aparente de normas. E você sabe que quando houver duas ou mais normas aplicáveis ao mesmo caso, se eu conseguir resolver esse conflito com a aplicação de um daqueles três critérios, esse conflito vai ser aparente. Mas, se a solução não puder ser realizada através daqueles critérios, aí vai ser o conflito real. O conflito real depende de solução legislativa ou judicial. No conflito aparente de normas, eu também falei contigo sobre a utilização de alguns princípios. Nós falamos sobre o princípio da especialidade, em que a norma especial prevalece sobre a norma geral. Também sobre o princípio da subsidiariedade, em que nós vamos ter aqueles crimes subsidiários, como é a hipótese do artigo 132. Porque olha só, se eu der um tiro em alguém, eu estou praticando a conduta do artigo 132, eu estou expondo a vida de alguém a perigo. Todavia, existe crime mais grave para essa minha conduta. E aquele tipo penal do artigo 132, ele vai ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, só quando o fato não constituir crime mais grave. Inclusive, na pena do artigo 132 tem previsão expressa. E nós paramos no princípio da consunção, ou princípio da absorção. E eu trouxe para você o exemplo da lesão corporal e do homicídio. Porque se eu pratiquei lesão corporal com a intenção de matar, eu não vou responder pelos dois crimes, eu respondo por homicídio. Porque a lesão corporal, ela foi um meio de execução para atingir a finalidade, que era o homicídio. Então responde só pelo homicídio, o crime de lesão corporal ele vai ser absorvido pelo crime de homicídio. Fechou? Agora, quando que nós vamos aplicar o princípio da consunção ou absorção? Nós vamos aplicar o princípio da consunção ou absorção, em primeiro caso, nos crimes progressivos. Crime progressivo é o exemplo que eu te citei, da lesão corporal e do homicídio. Porque no crime progressivo, você tem um crime meio e o crime fim. Para você conseguir atingir o crime de homicídio, tem que causar lesão corporal. Então, quando eu tiver essa situação de crime meio e crime fim, esse crime meio, que no exemplo que eu dei é a lesão corporal, ela vai ser absorvida pelo crime fim, que é o homicídio. Isso é um crime progressivo. Mas também na progressão criminosa. Cuidado, porque progressão criminosa é diferente de crime progressivo. Na progressão criminosa, a gente também aplica o princípio da consunção ou absorção. O que é progressão criminosa? Nela, nós vamos ter uma mudança de dolo, uma mudança de vontade durante a execução. É aquele caso em que, no mesmo contexto fático, o agente começa a praticar lesão corporal. Ele pratica lesão corporal, lesão corporal, mas durante a execução do ato, ele muda a vontade dele e resolve matar. Aí ele continua praticando lesão corporal com a intenção de matar e a vítima morre. Ou então, uma tentativa de homicídio que seja. Isso é um caso de progressão criminosa. A pessoa começou com uma intenção, mas durante a execução no mesmo contexto fático, ela mudou de ideia e resolveu praticar outro crime. Nesse caso, ela responde só por homicídio. O crime de lesão corporal vai ser absorvido também. Porque quando eu tenho progressão criminosa, eu também aplico o princípio da consunção ou absorção. Agora, cuidado. Essa mudança de dolo durante a execução tem que ser no mesmo contexto fático. Porque se eu tenho uma briga de bar, existe uma briga de bar, aí uma pessoa pratica lesão corporal na outra, querendo praticar lesão corporal, aí vai para casa. Aí depois de umas 4, 5 horas, volta com uma arma e atira, aí já é diferente, aí não. Isso aqui é durante a execução, essa progressão criminosa é durante a execução. A pessoa está ali, ó, ela está praticando lesão corporal e naquele mesmo momento ela muda. Eu vou matar agora. Aí é progressão criminosa, ela vai responder por homicídio. A lesão corporal ela vai ser absorvida. Eu também vou ter a aplicação do princípio da consunção ou absorção se eu tiver algum fato posterior ou anterior que não seja punível, né? Esse fato que não é punível vai ser absorvido, até porque não tem punição, mas a gente vai falar sobre isso aqui melhor lá em teoria do crime. O próximo princípio é o princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade, a gente vê ele de forma muito clara no artigo 213 do Código Penal, que ele é um tipo misto alternativo. Tipo misto alternativo é arroz ou feijão, carne ou frango. Então, quando eu falo tipo misto alternativo, é uma coisa ou outra. Eu tenho essa conjunção ou. Então, no tipo misto alternativo, a norma, ela descreve mais de uma conduta.
Só que para você consumar esse crime desse tipo misto alternativo, você não precisa praticar todas as condutas, você só precisa praticar uma delas. Por isso que fala alternativa. Quer ver? Pega o artigo 213 do Código Penal. Está aí no material, olha só. Artigo 213. Artigo 213 é o crime de estupro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Então, para ocorrer estupro, pode ser conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou um ou outro. Eu não preciso ter conjunção carnal e ato libidinoso para ser estupro, basta ser um ou outro. Eu estou diante no artigo 213 de um tipo misto alternativo, porque a norma descreve mais de uma conduta. Conjunção carnal, ato libidinoso. Só que para consumar o crime de estupro, não precisa fazer as duas coisas, basta uma. A consumação não exige todas, basta uma. Eu utilizo o princípio da alternatividade, nesse caso, para solucionar. Artigo 213. Agora que nós já falamos do conflito aparente de normas, vamos entrar na lei penal no tempo. Quando eu falo em lei penal no tempo, é porque quando eu tenho uma lei penal nova, essa lei penal nova, quando ela entra em vigor, ela é aplicada para fatos passados, ela é aplicada só para frente. Como é que funciona? A lei penal nova em vigor, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Você sabe disso, nós já estudamos. Por conta disso, algumas coisas elas são importantes de serem observadas. Em primeiro caso, imagine que surge uma lei nova e essa lei nova seja incriminadora. Imagine que entra uma lei nova em vigor agora, uma lei penal, e essa lei penal ela diz que uma conduta que até então não era crime passa a ser crime. Então essa lei ela incrimina um fato. A lei nova incriminadora ela não retroage. Como é que ela vai retroagir para abarcar situações passadas? De forma nenhuma. Então, se eu tiver uma lei nova incriminadora, ela não retroage. Eu também tenho a lex gravior ou novatio legis impégios. É isso mesmo que você está deduzindo. Lei nova mais grave ou lei nova que prejudica, que é pior. Uma é a mesma coisa do que a outra. Nesse caso, é diferente. Na lei nova incriminadora, a lei nova, ela diz que um fato que não era crime passa a ser crime. Já na lei gravior, lex gravior ou novatio legis impégios, tem um fato que já é crime. Só que a lei, ela piora a situação. Por exemplo, aumento de pena. No aumento de pena, eu estou diante de uma lex gravior. Eu estou diante de uma novatio legis impégios. E se eu tenho aumento de pena, se a lei nova ela é pior, ela não retroage. Porque a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, nem a lei nova incriminadora, nem a lex gravior ou novatio legis impédios, ela retroage. Nenhuma das duas retroagem. Na lei nova incriminadora, a lei ela vai dizer que uma conduta que não era crime passa a ser crime. Já na lex gravior, ela vai trazer uma situação mais gravosa ao réu. Eu quero te chamar a atenção para a súmula 711 do STF, que nós já até estudamos ela é muito importante para a prova. Segundo a súmula 711 do STF, a lei penal mais grave, ela aplica-se ao crime continuado ou permanente, desde que a vigência dessa lei nova seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência, que é o caso do crime de sequestro. O crime de sequestro começou em fevereiro e ele se estendeu até agosto. Aí, durante esse período, surgiu uma lei nova. Essa lei nova, mesmo que ela seja mais grave, ela vai ser aplicada. Se ela entrar em vigor antes da cessação da permanência, antes da cessação da continuidade, ela vai ser aplicada. Nós já estudamos esta súmula. Então, agora que a gente já sabe que a lei nova incriminadora não retroage e que a lex gravior ou novatio legis impédios não retroage, vamos ver agora o que retroage. Primeiro, abolitio criminis. O abolitio criminis é o inverso da lei nova incriminadora. No abolitio criminis, uma conduta que era considerada infração penal deixa de ser infração. A lei descriminaliza aquela conduta, ela deixa de ser crime. Por conta disso, se tiver alguém que está sendo processado, se tiver alguém que está condenado ou cumprindo pena, e surge uma lei nova, e a lei nova fala, a partir de agora não é crime, quem está preso vai ser imediatamente solto. Acabou.
Professor, e se já tiver transitado em julgado? Mesmo que tenha transitado em julgado. Porque a abolitio criminis, aqui eu estou diante de uma norma nova que ela é benéfica ao réu, então ela vai retroagir. Então, o que é a abolitio criminis? É a revogação de uma lei penal incriminadora. E ocorrendo o abolitio criminis, vão cessar os efeitos penais. Cuidado, os efeitos penais, os efeitos civis não. Se tiver alguma indenização lá para o direito civil aí, não. O abolitio criminis faz cessar os efeitos penais. Efeitos civis, não. Efeitos extrapenais, não. Beleza. Acontece que este mesmo artigo 213 aqui, que a gente deu agora há pouco, nele, aconteceu uma situação interessante. Porque antes nós tínhamos o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. Estupro, conjunção carnal. Atentado violento ao pudor, atos libidinosos. Acontece que esse crime de atentado violento ao pudor, ele sumiu. E a lei, ela tirou, não tem mais atentado violento ao pudor. E a conduta que antes era atentado violento ao pudor, virou estupro. É até por isso que é um tipo misto alternativo. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Dessa forma, a respeito do atentado violento ao pudor, não houve abolitio criminis. A lei não falou que aquela conduta deixou de ser crime. Não. O que a lei falou foi, o nome desse crime não tem mais, mas essa conduta continua sendo crime, mas com outro nome, que é estupro. Então, nesse caso, não ocorreu o abolitio criminis, ocorreu a continuidade normativa típica, que foi o caso do crime de atentado violento ao pudor. Porque a conduta, ela não deixou de ser crime, ela só foi capitulada em outro tipo penal. Para ser abolitio criminis, aquela conduta não poderia mais ensejar pena aplicável aqui do direito penal, e não foi o caso. Atenção com isso daqui. Agora, a lex Michor ou novatio legis in melius. Lex Michor, lei melhor, ou nova lei melhor. Ora, se eu tenho uma nova lei que traz benefícios para o réu, é óbvio que ela vai retroagir. Então, o que é a lex Michor ou novatio legis in melius? É quando eu tenho uma lei nova com conteúdo mais benéfico ao réu, e por óbvio que ela vai retroagir. Ela vai retroagir. Então, eles podem te colocar na prova. Lei nova incriminadora, retroage ou não retroage? Não retroage. Lex gravior, retroage ou não? Não retroage. Lex Michor, retroage. Abolitio criminis, retroage. Eu quero que você preste atenção na súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que por ela, se tiver uma sentença judicial transitada e julgada, se o processo acabou, quem vai aplicar a norma mais benéfica é o juízo da execução. Se o processo estiver em curso, quem aplica é o juiz do processo. Mas se já tiver transitado e julgado, é o juiz da execução. Além disso, a lei mais benéfica, ela vai retroagir, ainda que já tenha transitado e julgado a sentença. Mesmo que tenha transitado e julgado, abolitio criminis é aplicável. Lex Michor, novatio legis in melius, transitou em julgado é aplicável. O trânsito em julgado não impede o benefício do abolitio criminis. O trânsito em julgado não impede o benefício da lex Michor. Beleza, agora que a gente já entendeu sobre isso, existem situações que o juiz ele vai pegar duas leis, e o juiz vai ter que resolver. Pera lá, como é que eu faço se a lei A é benéfica e a lei B também é benéfica? Como assim? Imagine que essa lei A, ela traz uma pena melhor, uma pena mais baixa, só que com multa. E a lei B traz uma pena um pouco mais alta, mas sem multa. E aí, o juiz pega a pena de uma e a ausência de multa da outra, o juiz faz um Frankenstein, ele mistura as leis? Nesse caso, não. Nesse caso, tanto o STF quanto o STJ entende que o juiz ele não pode criar uma terceira lei, pegando um pedacinho de uma e um pedacinho de outra. Não é essa a função do Poder Judiciário. Diante dessa situação, o juiz vai utilizar a teoria da ponderação unitária, defendida tanto pelo STF quanto pelo STJ e cobrada em provas. Pela teoria da ponderação unitária, se
se surgir uma lei nova, e essa lei nova ela trouxer benefícios e prejuízos, tu vai ter uma lei nova e uma lei antiga. A lei nova, ela é boa em algumas coisas, só que em outras ela é pior. Em outras, a lei antiga é melhor. E aí, como é que o juiz faz? O juiz ele combina as duas leis? O juiz não pode combinar as duas leis. O juiz ele não pode fazer combinação. Ele aplica ou a mais antiga ou a mais nova. Ele vai observar no conjunto qual das duas que é mais benéfica. No geral, qual das duas que é mais benéfica? Ele usa só uma, por conta de uma teoria chamada teoria da ponderação unitária. Porque se o juiz fizer uma fusão das duas leis, se ele pegar aquela parte que beneficia dessa lei e a parte que beneficia da outra, o juiz vai estar criando uma terceira lei. É vedada a lex tertia, que é essa terceira lei. Porque quem faz lei é o poder legislativo, não é o poder judiciário. Beleza até aí? Então, se surgir uma lei nova, e essa lei nova for ao mesmo tempo mais benéfica e mais prejudicial do que a antiga, o juiz não pode fazer uma fusão. O juiz não pode fazer uma fusão. O juiz vai ver qual das duas leis no conjunto que é a mais benéfica. Então ele escolhe uma. Utilizando a teoria da ponderação, ele analisa unitária, só usa uma. Ele não pode criar uma terceira lei. Ele não pode combinar as leis. É vedada a lex tertia. Beleza até aí? Outra situação interessante. Imagine que eu tenho uma lei A, e a lei A, ela estabelece que quem praticar a conduta prevista nela recebe pena de 4 a 8 anos. E em 2018 foi praticada a conduta. Então, 2018 foi praticada a conduta, a pena é de 4 a 8 anos. Beleza? Aí, em 2019, entra em vigor a Lei B, após a realização da conduta. E a Lei B, ela reduz a pena de 2 a 4. E como é uma lei mais benéfica, essa lei B, ela vai retroagir, né? Beleza. Só que em 2020 entra em vigor a lei C. E a lei C, ela aumenta a pena. Ela aumenta mais do que a pena inicial. Passa para 5 a 10 anos. E aí, nesse caso, qual é a lei que vai prevalecer? Lembrando que eu tive sucessão de leis. Quando a conduta foi praticada, estava em vigor a lei A. A pena era de 4 a 8 anos. Aí depois entrou em vigor a lei B, pena de 2 a 4. Depois a lei C, pena de 5 a 10. Como a conduta foi praticada em 2018, qual das 3 leis que vai prevalecer? A lei que vai prevalecer é a lei B, essa lei intermediária aqui. Sabe por quê? Quando entrou em vigor a lei B era mais benéfica, ela retroagiu. Então, eu deixei de aplicar a lei A e apliquei a lei B. Só que quando entrou em vigor a lei C ela era prejudicial. A lei C era uma hipótese de lex gravior e a lex gravior não retroage. Ela não retroage. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a lei B. Professor, mas a lei B ela foi revogada. Eu sei que ela foi revogada, mas ela continua surtindo efeitos. Ela vai continuar sendo aplicada. Ela é uma lei intermediária que após o fim da sua vigência, ela vai ser aplicada porque está ocorrendo um fenômeno chamado ultratividade. Ultra o que, Rilu? Calma. Por hora, eu só quero que você entenda que nesta hipótese eu vou aplicar a lei B apesar dela ter sido revogada. Beleza até aí? Então, olha só. Quando eu falo em aplicação da lei, a regra é a atividade. O que é atividade? É a aplicação da lei durante o período em que ela está em vigor. Então, se uma lei entrou em vigor em 2010 e ela foi revogada em 2020, entre 2010 e 2020, neste período é o período em que ela está em atividade. E qual que é a regra? A regra é que a lei seja aplicada no período em que ela está em atividade, no período em que ela está em vigor. A regra é que a lei seja aplicada para fatos ocorridos durante a sua vigência. Isso é atividade. Só que, excepcionalmente, nós temos no ordenamento jurídico a hipótese de extratividade. O que é extratividade? É a aplicação da lei penal para fatos que ocorreram fora do seu período de vigência. No exemplo que eu citei, se a lei entrou em vigor em 2010 e foi revogada em 2020, de 2010 a 2020 é a sua atividade. Os fatos que ocorrerem neste período é a atividade da lei.
Então essa lei é aplicável para os fatos que ocorrerem durante esse período. Se um fato ocorrer antes da vigência ou depois da vigência, ou depois do fim da vigência, eu não aplico. Essa aqui é a regra. Salvo quando ocorrer extratividade. E a extratividade é exatamente isso. É a aplicação dessa lei, que entrou em vigor de 2010 e morreu em 2020, a vigência dela, a fatos que ocorreram fora desse período, a fatos que ocorreram antes do início da vigência ou após a revogação. Então a extratividade não é regra, é exceção. Quando uma lei entra em vigor, ali é o início, ela é aplicada dali para frente. Regra, ela não retroage. Regra, ela não é aplicada a fatos ocorridos antes do início da vigência, salvo se ela for mais benéfica. Porque se ela for mais benéfica, eu vou ter o fenômeno da retroatividade. Então o que é retroatividade? É quando eu aplico a lei a fatos ocorridos antes do início. Lembra do 2010 a 2020? Pois é. Imagina que ocorreu um fato em 2005. Em 2005 essa lei não estava ainda em vigor. Só que se ela for mais benéfica, ela retroage. Ela é aplicável a fatos ocorridos antes do início da vigência. Retroatividade. E o que é ultratividade? É o caso da Lei B. A Lei B não foi revogada pela Lei C? Foi. Ou seja, a Lei B acabou a vigência dela. Acabou. Só que apesar de ter acabado a vigência dela, quando chegar aqui na frente e o juiz ele for utilizar na sentença uma lei, ele vai utilizar na lei a sentença, ele vai utilizar na sentença a lei que está revogada. Então eu vou utilizar essa lei após o fim da sua vigência, depois do fim da sua vigência. Isso é ultratividade. Então, quando a lei é utilizada para fatos pretéritos, retroatividade. Quando a lei é utilizada mesmo após o fim da sua vigência, ultratividade. Nesse caso aqui dessa lei intermediária que eu citei o exemplo aqui, é a hipótese de ultratividade. Riluzinho, pelo amor de Deus, isso é muito difícil, Rilu. Olha, eu não vou fazer um curso aqui de direito penal, feijão com arroz basicão para você olhar para a prova e não conseguir matar a tua prova. Então eu vou fazer o curso o mais completo possível. Até porque tem algumas provas de direito penal que a prova de nível médio está mais difícil do que a de superior, então a gente não pode alisar. Então vamos fazer o curso o mais completo possível. Beleza, entendi isso aqui? Agora vamos falar sobre a lei excepcional ou lei temporária. Quando eu falo lei excepcional ou lei temporária, elas são espécies de leis transitórias. São leis transitórias. A regra é que uma lei entre em vigor por prazo indeterminado pelo princípio da continuidade, que isso é um princípio lá da Lindbe, tá? Mas existem excepcionalmente as leis transitórias, que são aquelas leis que vão manter a sua vigência apenas durante determinada situação ou durante período certo de tempo. E aí surgem as leis excepcionais ou leis temporárias. As leis excepcionais são aquelas em que o vigor dela é só por determinada situação. Por exemplo, estado de sítio. Um estado de emergência. Eu posso ter leis em que o vigor das leis seja apenas durante o estado de emergência. É uma lei excepcional. Já a lei temporária é aquela que o vigor dela é só por determinado período. 6 meses, 30 dias. Então, essa lei temporária, ela é por período certo. A lei excepcional é só para determinada situação. Quando acabar a situação ou quando acabar o período, ela automaticamente vai ser revogada. Por quê? Porque eu estou diante de situações aqui que a revogação dela vai ser automática. Agora toma muito cuidado. Vamos imaginar hipoteticamente que eu tenha uma lei ali durante o estado de emergência. E a lei durante o estado de emergência diz o seguinte, ó, durante o estado de emergência, e está aqui, ó, esse aqui é o período de tempo e esse aqui seria o estado de emergência, o período. E a lei diz o seguinte, quem andar na rua sem máscara, sem utilizar máscara, aquela máscara de proteção, durante o período de emergência, vai receber uma pena de multa, no equivalente a tantos reais, sei lá. Então imagine que tem uma lei transitória, que ela fala, ó, se você não andar de máscara durante esse período de emergência, durante o estado de emergência, vai receber uma pena de multa. E é uma lei excepcional. No finalzinho do estado de emergência, tipo assim, faltando 2 dias, faltando 1 dia, alguém pensa bem assim, quer saber de uma coisa? Falta 2 dias. Até ter inquérito policial, até ter ação penal, já vai ter perdido o vigor dessa lei. Então dane-se. Aí a pessoa tira a máscara e anda na rua.
Aí a autoridade pública para, a autoridade pública faz todo o procedimento e inicia um processo judicial. Só que o fato foi ocorrido durante a vigência da lei excepcional. Aí termina a vigência da lei excepcional, porque é automática, aí chega o momento do juiz proferir a decisão. Quando o juiz vai proferir a decisão, quem andou sem máscara, só que ele andou sem máscara durante esse período aqui, tá lá tranquilo, lá na cadeira, aí o juiz fala bem assim, condenado. Mas como, juiz, como que eu vou ser condenado se a lei não está mais em vigor? É porque essa lei excepcional ou temporária, nela ocorre a ultratividade. A vigência dela encerrou, mas eu continuo aplicando ela nas decisões, eu continuo aplicando se os fatos foram ocorridos durante a sua vigência. Ou seja, quem praticou o fato ocorrido aqui, eu vou aplicá-la. Se tivesse praticado depois, não. Mas quem praticou aqui, eu vou aplicar. Então, a decisão, ela vai utilizar uma decisão, a decisão vai utilizar uma lei após o fim da vigência da lei. É ultratividade, eu estou usando para frente, não é para trás. Se fosse para trás era retroatividade. E isso está lá no artigo 3º do Código Penal. Segundo o artigo 3º, nas leis excepcionais ou temporárias, embora decorrido o período ou as circunstâncias, embora encerrado esse período, embora encerrada a circunstância, eu aplico essa lei ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, a lei excepcional ou temporária, ela é ultraativa. O que é ser ultraativa? Ela vai ser aplicada a fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após decorrido o período ou circunstância, mesmo após o fim da sua vigência. Então o juiz aqui, apesar dessa lei já estar revogada, ele vai utilizar a lei. Por quê? Porque o fato foi praticado durante a vigência dela. Entendi isso. Vamos entrar agora no tempo do crime. Estudar tempo do crime é importante, principalmente por conta da inimputabilidade. Nós vamos estudar em teoria do crime que uma das excludentes de culpabilidade é a inimputabilidade. E uma das hipóteses de inimputabilidade é a menoridade. E para receber pena, para aplicar o direito penal, para aplicar o Código Penal, a pessoa precisa ter no mínimo 18 anos. Quem tem menos de 18 anos não pratica crime, pratica ato infracional. Quem tem menos de 18 anos, eu não utilizo o Código Penal, eu utilizo o ECA. Então é importante eu saber o tempo do crime. Por quê? Porque imagine um menor com 17 anos e 11 meses, e 29 dias, e 23 horas, sei lá. Imagine um menor, lembrando que as frações de horas são desprezadas, tá? Por favor. Imagine que um menor com 17 anos de idade, ele atira contra alguém. Só que essa pessoa ela é socorrida, vai para o hospital, fica em coma e falece um ano depois, quando esse menor já tinha 18 anos. Aí a pergunta é, quando que o crime foi praticado? O crime foi praticado na data em que o menor tinha 17 anos, ele atirou? Ou na data do resultado? Na data em que a pessoa faleceu, na data da consumação? E aí? Está vendo a importância? Porque se eu considerar que o crime foi praticado na data da ação ou omissão, ele é inimputável. Agora, se eu considerar que o crime foi praticado na data do resultado, aí ele recebe a pena, aplica o direito penal. Só que o Código Penal estabeleceu de forma expressa que a respeito do tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Existem 3 teorias para definir o tempo do crime. Só que a gente não precisa ficar estudando as 3 não. A gente tem que estudar o que cai na prova. Objetivo. Você pode perceber a quantidade de assuntos que a gente está conseguindo estudar em pouco tempo. A gente está evoluindo, a gente está acelerando. Então, o que você precisa saber é, a respeito do tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. No caso que eu citei, o crime é praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro tenha sido o resultado. Não importa a data do resultado, porque o crime foi praticado no momento da ação ou omissão. A teoria adotada pelo nosso Código Penal a respeito do tempo do crime é a teoria da atividade. Ou seja, o crime foi praticado no momento, no tempo da ação ou omissão. Assim, se a pessoa tinha 17 anos quando ela praticou a conduta e o resultado só ocorreu quando ela tinha 18 anos, o crime não é praticado na data do resultado, o crime é praticado na data da conduta. Nesse caso, eu considero que ela tinha 17 anos na data do crime, óbvio e inimputável. Fechou? Beleza? Então, tá aqui. Não se esqueça de dar uma olhadinha no PDF que foi feito com muito carinho para você. Estou encerrando